Olá, assinantes do Clube de Direito. Meu nome é Fabrício Lima Silva, eu sou juiz do trabalho substituto do TRT da Terceira Região, atuando no sul de Minas Gerais. Hoje eu vou tratar com vocês um tema bem importante da reforma trabalhista, que é o relacionado à petição inicial após a reforma trabalhista. Eu não sei se todos têm acompanhado as modificações que ocorreram no âmbito do direito laboral, mas no final do ano passado entrou em vigor, no dia 11 de novembro, a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista ela fez uma profunda alteração em institutos de direito material e direito processual do trabalho. E a nossa doutrina e jurisprudência tem criticado bastante algumas dessas alterações, e essas alterações têm causado muitas dificuldades no dia a dia do operador do direito do trabalho, do estudante do direito do trabalho e qualquer aquele que tenha necessidade de atuar nessa disciplina específica. Não sei se vocês sabem, o colento Tribunal Superior do Trabalho, quando surgiu o CPC de 2015, que também trouxe uma profunda alteração na nossa legislação e também implicaria em grande alteração em seus entendimentos consolidados, ele baixou uma instrução normativa, a instrução normativa 39. Além disso, ele se reuniu em seu pleno e fez uma profunda e detalhada revisão de suas súmulas e orientações jurisprudenciais. Se o TST fosse fazer isso também relacionado à reforma trabalhista, como ele pretendia, ele estaria contrariando o artigo 702, inciso 1, a linha F da própria reforma trabalhista, que acabou, de uma certa forma, restringindo a edição e a revisão de súmulas por parte do TST. O TST, a Comissão de Jurisprudência, tentou, fez propostas de alterações de algumas súmulas e jurisprudências, principalmente relacionadas à questão do direito intertemporal, mas quando a matéria seria votada, eles abandonaram neste momento a votação e relegaram a discussão da matéria para uma instrução normativa. E essa instrução normativa acabou vindo, ela foi publicada, a instrução normativa 41. Do que tratou a instrução normativa 41? Ela tratou principalmente de questões processuais e de questões de direito intertemporal processual. A gente vai ver que a instrução normativa 41, ela chegou a tratar, de certa forma, da petição inicial após a reforma trabalhista, mas a gente vai ver que ainda existe certas dúvidas de aplicabilidade da extensão da nova redação do artigo 840 da CLT, com redação dada pela Lei 13.467 de 2017. Então vamos lá. Pessoal, vocês sabem que, via de regra, o Poder Judiciário ele é inerte. Ele só atua mediante provocação. O juiz não pode atuar de ofício. E como o juiz é chamado a atuar, como o juiz é chamado a interferir nas relações privadas para a solução do dissídio? Através de um instrumento chamado petição inicial. O que seria, então, a petição inicial? A petição inicial, eu coloquei aqui um conceito para vocês, o instrumento pelo qual o interessado invoca atividade jurisdicional, exercendo o seu direito constitucional de ação, dando início ao processo. Não é só isso, gente. A gente tem o interessado, ao formular essa pretensão, ele acaba, de uma certa forma, limitando a atuação jurisdicional. Ao juiz é vedado ele julgar além do que foi pedido, menos do que foi pedido ou fora do que foi pedido. Esse é o chamado princípio da congruência. E essa matéria, essa questão, acaba tendo uma profunda relação com a modificação que foi feita no artigo 840 da CLT, como a gente vai ver a seguir. Antes da gente analisar
a alteração feita na CLT, eu acho importante a gente verificar qual era a redação originária do artigo 840 da CLT. Então, eu coloquei aqui para vocês na tela o conceito, como era definida, qual era o requisito da petição inicial trabalhista. Primeiramente, eu considero que a Justiça do Trabalho, o processo do trabalho, sempre teve como princípio a simplicidade. Porque a gente atua em uma justiça social e a gente tem que facilitar o acesso do jurisdicionado, que geralmente é uma pessoa hipossuficiente, simples, e a gente tem de todas as formas a garantir o acesso material à justiça. E, diante dessa circunstância, a jurisprudência trabalhista sempre entendeu que a petição inicial não deveria ser tratada com os mesmos rigores do processo civil, seja o de 2016, seja o Código de Processo Civil de 2015. Então, vamos lá, vamos ver o que o artigo 840, redação originária, dizia. A reclamação trabalhista poderá ser escrita ou verbal. Eu não sei se os senhores sabem, mas na Justiça do Trabalho existe o denominado jus postulandi. O que é o jus postulandi? Para demandar na Justiça do Trabalho, independentemente do valor atribuído à causa, não existe a necessidade da parte estar assistida por advogado, seja o trabalhador, seja a empresa, pelo menos nas instâncias ordinárias, porque a gente sabe que os recursos para as cortes superiores são recursos eminentemente técnicos e, segundo a jurisprudência do TST, existe a necessidade, nestes casos, de representação por advogado. Mas, tirando de lado a questão da reclamação trabalhista verbal do jus postulandi, em sendo escrita, o artigo 840 da CLT dizia, parágrafo 1º, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do presidente da junta ou do juiz do direito a que for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou seu representante. Conforme vocês podem ver da simples leitura aí do parágrafo 1º do artigo 840, a CLT apenas exigia uma breve exposição dos fatos. E o juiz do trabalho, ao verificar a eventual alegação de inépcia da petição inicial, quando ele iria verificar se existia ou não existia essa falha, ele principalmente analisaria se houve prejuízo à defesa. Porque todos sabem, seja no processo do trabalho, seja no processo civil, nulidades só são declaradas se não for possível supri-las e se causar manifesto prejuízo à parte. Então, a gente acabava que a jurisprudência trabalhista em raras exceções, acabava declarando a inépcia da petição inicial, uma vez que bastava a breve exposição dos fatos que resultava o dissídio. Agora vamos ver lá, gente, o que a reforma trabalhista alterou a redação do artigo 840 da CLT. Vamos lá. O caput foi mantido o mesmo, a reclamação trabalhista pode ser escrita ou verbal, mas o parágrafo 1º acabou fazendo algumas alterações. Vamos lá. Sendo escrita a reclamação, deverá conter a designação do juiz, a mesma coisa, qualificação das partes, a breve exposição dos fatos que resulte o dissídio, mesma coisa também, mas aí, o pedido que deverá ser certo, determinado e com a indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Gente, por que foi feita? Qual foi a mens legis desta alteração? Ao determinar que o pedido deveria ser certo, determinado e com a indicação do seu valor, o legislador reformista estava pensando na situação dos honorários de sucumbência. Eu não sei se vocês sabem, muitos já devem saber, na Justiça do Trabalho não existia o princípio da sucumbência. Honorários de sucumbência somente eram devidos na hipótese de representação sindical, na hipótese de assistência sindical. Nas demais hipóteses em que a parte estava representada por advogado particular, contratado pelo trabalhador, contratado pela empresa, ambas as partes arcavam com